Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Lojas Quero-Quero do primeiro trimestre. Eu sou Paula Lopes, gerente de RI, e comigo hoje estarão Peter Furukawa, CEO, e Jean Mello, CFO e diretor de Relações com Investidores. Passamos então agora para a agenda. Então, começaremos a nossa apresentação com os nossos pilares, passando pela expansão em projetos, seguidos os resultados do primeiro trimestre, e por fim, a sessão de Q&A. Passo a palavra agora para o Peter. Peter? Bom dia a todos, é um prazer poder falar com vocês aqui novamente. Vamos lá, Paula. Vamos falar sobre o primeiro trimestre. Como vocês podem ver aqui, acho que alguns já puderam ler, nosso crescimento foi de 14% em receita nesse primeiro trimestre, chegando a 765 milhões. A venda do varejo registrou um crescimento de 15%, e o nosso same-store sales bateu 12,5%. Ele é um crescimento razoável e um pouco maior que o que eu tinha ouvido falar no mercado. Nós tivemos as 3 categorias crescendo, mas a categoria de eletro, dado a venda um pouco maior da parte de refrigeração, dado o calor que a gente teve, puxou um pouco mais o crescimento para esse nível de 12,5%, mas todas as categorias cresceram razoavelmente bem. Abrimos 8 lojas nesse período, totalizando 576 lojas. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Okay? Em termos de crédito e cobrança, nós ficamos num patamar de atraso sobre carteira de 90 dias de 10,8, que é um pouquinho em linha, um pouquinho abaixo com os trimestres, abaixo do que foi nos trimestres anteriores, mostrando ainda, acho que uma excelência na área de crédito e cobrança, ainda mais vendo que o mercado tem sofrido um pouco com isso. Okay? Acho que a equipe tem feito esse trabalho muito bem. Tivemos um crescimento de 17% na carteira de crédito, acima do desempenho do varejo, mostrando a maior utilização do nosso cartão, o que para nós é muito importante. Em termos de custos, nós tivemos um crescimento de lucro bruto de 8%, mas um crescimento de EBITDA de 20%, mostrando um pouco da nossa alavancagem e o amadurecimento das lojas. Ambas as despesas de vendas gerais e administrativas cresceram 11% no primeiro trimestre, e a nossa dívida líquida ajustada ficou em 333 milhões versus 303 do ano passado. Lembrando que a gente tem um pouco mais de dinheiro no FDIC esse ano. Tivemos investimentos de 12 milhões no primeiro trimestre. A venda digital, isso inclui todos os produtos que são vendidos na loja que não fazem parte do sortimento da loja, seja pela nossa plataforma da Loja Infinita, seja pelo site, seja por link de pagamentos, esse tipo de coisa. Então, chegamos a 26% da venda, que para nós é muito importante, nos permite otimizar cada vez mais o estoque. Quanto à cultura de alto desempenho, tivemos 40 novos gerentes formados nesse primeiro trimestre, temos 365 colaboradores no programa de desponte. Estamos sofrendo, como todos os varejistas, na questão de turnover, de desenvolvimento de pessoas, mas temos um foco muito grande nisso, como a gente sempre teve nesses últimos anos. Paula. Então, aqui mostra a evolução da nossa abertura de lojas. Foram 8 lojas. Nós fechamos 5 lojas do período dos últimos 3 anos que a gente abriu. A gente insistiu, mas teve regiões que a gente não conseguia formar as equipes que a gente precisava formar, então acabamos fechando essas lojas. Talvez um dia a gente volte lá, mas nesse momento a gente decidiu fechar. Um número muito pequeno de fechamento de loja, dado que a gente já abriu mais de 400 lojas aqui na Quero-Quero. 576 lojas em operação, 485 cidades, algumas cidades têm mais de uma loja. E reformamos 8 lojas ao longo desse ano. Esse ano nós estamos dando um pouquinho mais de prioridade para as reformas, que estão ficando muito boas também. Então, tivemos uma loja nova no Rio Grande do Sul, uma loja nova em Santa Catarina, 5 lojas novas no Paraná e uma loja nova no Mato Grosso.
mas ainda colocando que basicamente 75% das nossas lojas, 72% das nossas lojas estão abaixo de 50 mil habitantes, e 85% abaixo de 100 mil habitantes. Então, acho que para o primeiro trimestre é isso, no final vou falar um pouquinho mais, e depois responderemos a pergunta. Eu vou deixar o Jean falar agora. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês, discutindo e apresentando os resultados do primeiro trimestre de 2025 das lojas Quero Quero. Então, já passando para o próximo slide, vamos discutir um pouco sobre a receita, né? As vendas da companhia. Como a gente já vem comentando desde o final de 2022, a gente viu realmente uma inversão de tendência, né? Desculpa, no final de 23. E quando a gente falou do final de 23, foi que começou a estabilizar o volume, né? Então, o número de produtos, de tickets vendidos na loja. Ao longo de 24, começamos também a ver uma estabilização de preços. Ainda começamos o ano de 2024 com a deflação e ao longo do ano a gente viu essa melhora contínua também nessa variável que é importante. Então chegamos aqui nesse primeiro trimestre com um crescimento de 12% same-store sales. Vocês conseguem ver que é um crescimento até acima do segundo e do terceiro trimestre do ano passado, quando tivemos demandas adicionais devidos às enchentes do Rio Grande do Sul, com um crescimento de 16% de vendas totais da companhia. Né? Depois de passarmos aqui final de 22, mesmo 22, 23, início de 24, com same-store sales negativos, entregamos 12% de same-store sales de crescimento, então até acima da nossa expectativa inicial. E essa venda adicional veio por termos sido muito efetivos nas promoções usuais de início de ano, nas promoções de queima de estoque, e também dado uma demanda por produtos sazonais, produtos relacionados às temperaturas mais altas, né? Então, conseguimos entregar esse crescimento forte de varejo, seguido também de crescimentos constantes, relevantes de serviços financeiros e cartão de crédito. Com isso, conseguimos crescer as receitas totais da companhia em 14% nesse primeiro trimestre, né? Passando para o próximo slide, a gente vê como que isso representa e impacta também no crescimento de lucro bruto da companhia. Nós crescemos 8% o lucro bruto nesse trimestre. Aqui sim, nós temos alguns impactos específicos, por exemplo, na margem de varejo, como eu comentei, muito da venda adicional veio desses produtos promocionados, e produtos que têm uma demanda, mas que têm uma margem um pouco mais baixa, então por isso tivemos uma margem inferior ao primeiro trimestre do ano passado em varejo, mas mesmo assim com um crescimento de lucro bruto desse segmento muito relevante. E, naturalmente, na parte de serviços financeiros, o que nós temos é uma pressão inicial, dado o aumento do custo de capital, dado o aumento da Selic, né? Conforme todo mundo acompanhou, até no final do ano passado houve um aumento, uma mudança de tendência e um aumento que vem se concretizando até agora da Selic. Consequentemente, nós temos uma pressão das margens, mesmo fazendo repasses graduais desse custo, como a nossa carteira média tem um prazo de 6 meses, né, na verdade, a carteira tem um prazo médio de 6 meses, esse esforço de aumento da rentabilidade vai ser concretizado apenas no segundo semestre desse ano. Então, também não é nada fora do esperado, dado o aumento da Selic nesse ano, né? Mas passando para o próximo slide, a gente consegue ver que as despesas continuam bem controladas, quando a gente olha a despesa de vendas e despesas administrativas e gerais. Quando nós comparamos com o primeiro trimestre do ano passado, aqui sim tem uma grande diferença, mas é na linha de outras receitas e despesas, pois no ano anterior, no mesmo período, nós tivemos um reconhecimento relevante de créditos fiscais, né? Mas, quando a gente passa para o próximo slide, fica claro que, ao excluir esses efeitos não recorrentes, como a gente sempre faz, né, nós tivemos aqui um crescimento, conforme o Peter já comentou, de EBITDA ajustado de praticamente 20%. Né? Então, isso é importante, que vocês conseguem ver essa evolução no EBITDA ajustado ao longo do tempo e também um EBITDA contábil na casa de 43 milhões de reais.
Eu acho que isso continua a mostrar a tendência não só de crescimento de venda, né, de crescimento de receita, que a gente vem mostrando ao longo dos últimos trimestres, e também do potencial de alavancagem da companhia. É importante ressaltar que o primeiro trimestre é um trimestre com a menor sazonalidade de vendas e de resultados da companhia, né? Então, embora nominalmente aqui seja ainda um valor baixo de EBITDA ajustado, a gente consegue entregar um crescimento frente ao ano anterior. E quando a gente pensa nisso, muito puxado por essa demanda adicional do varejo, é algo que a gente espera também continuar vendo daqui para frente. No slide seguinte, a gente mostra aqui que o lucro líquido ajustado fica muito alinhado com o ano anterior, né? 13 milhões negativo no ano passado contra 15,7 milhões nesse ano. Mais uma vez aqui tem a influência de ser o trimestre com a menor sazonalidade de vendas e, consequentemente, de resultados. E, claro, também tem aqui um impacto, assim como na parte de serviços financeiros, o impacto do aumento da taxa Selic, né? Então, aqui dentro do custo da dívida, no resultado financeiro, isso vai se refletir ao longo desse ano, pelo menos mais forte ainda no primeiro e no segundo trimestre, quando o comparativo de taxas Selic, a diferencial é mais alto, né? Uma diferença aqui que contabilmente nós temos um prejuízo um pouco maior, é só a não reconhecimento contábil de 14 milhões de imposto diferido. Esse aqui é um imposto que nós temos direito, mas contabilmente, dado a não resultado tributável do trimestre, nós vamos aguardar para fazer o reconhecimento contábil desses créditos ao longo dos próximos trimestres, né? Que também é um efeito da maior taxa de juros e maior custo de capital. E aí, acho que é muito importante mostrar no próximo slide que a gente vem fazendo esse crescimento de receitas, e vem acompanhado, né, como vocês puderam ver, do crescimento de serviços financeiros, vem acompanhado do crescimento de carteira, mas um crescimento de carteira com um dos grandes objetivos que se mostra aqui, que nós conseguimos atingir, que é manter a inadimplência controlada. Nós chegamos ao final do primeiro trimestre com um pouco mais de 1,4 bilhões de carteira de crédito relacionado ao cartão de crédito Verde Card, né? E com um atraso sobre carteira de 10,8%. Né? Você consegue ver que é até um atraso inferior ao primeiro trimestre do ano anterior, bem alinhado com o que foi o primeiro trimestre de 22, o primeiro trimestre de 23 e mesmo bem alinhado conforme foi o primeiro trimestre de 29. Um dos grandes objetivos da companhia nos últimos anos foi manter essa inadimplência controlada. A gente vem conseguindo entregar isso conforme você consegue ver aqui em detalhe nesse gráfico trimestral. A carteira vem crescendo de uma maneira relativamente constante ao longo do tempo, acompanhando o crescimento da companhia. Então, não tem uma grande mudança aqui de estratégia, ou uma grande descontinuidade operacional, e mais importante, acompanhado dessa inadimplência controlada em níveis que nós consideramos plenamente saudáveis, dado a rentabilidade dessa carteira de crédito. Então, essa carteira de crédito cresce 16% frente ao primeiro trimestre do ano passado, sendo 8% diretamente da carteira de crédito com juros. Quando a gente olha o próximo slide, fica claro que o crescimento dessa carteira vem acompanhado, na verdade, vem devido ao crescimento da utilização do cartão de crédito Quero Verde Card, né? Então, esse é um cartão de crédito que a gente vê cada vez mais ativação de clientes, então mais clientes utilizando o nosso crédito e, consequentemente, trazendo mais rentabilidade para a companhia. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos 24% de crescimento na utilização, no volume transacionado do cartão de crédito. Então, isso também, né, é um bom indício da continuidade do crescimento de carteira para os próximos meses, né? Então, se nós continuarmos a manter essa tendência de crescimento da utilização do cartão, consequentemente, a carteira deve continuar crescendo e esperamos, né, nosso grande objetivo é de manter essa inadimplência controlada, assim como a gente vem fazendo nos anos anteriores. E passando para o próximo slide, também acho que é o segundo grande variável que nós olhamos sempre com muito cuidado,
que é a questão do fluxo de caixa, né? Vou discutir um pouco mais, sim, a questão da dívida líquida, mas conforme vocês podem ver aqui, desde 2023, nós optamos por investir menos, ou seja, diminuir um pouco o ritmo de expansão. Então, nesse primeiro trimestre, nós investimos 12 milhões de reais, um crescimento de 9% frente ao ano anterior, conseguimos abrir 8 lojas, né? Então, já bem adiantado frente ao nosso plano de abrir 20 a 30 lojas nesse ano. E são lojas que, ao longo desses últimos anos, vêm mostrando um rendimento, vêm mostrando uma rentabilidade muito interessante, uma maturação muito interessante. Então, essas lojas que a gente vem abrindo ao longo do tempo, né, principalmente nesses últimos anos, mesmo num cenário muito difícil, vem demonstrando um resultado muito interessante. Então, com certeza, conforme o cenário macro melhore, né, assim esperamos, essas lojas vão conseguir trazendo uma rentabilidade adicional muito relevante para a companhia, né? Então, investimos 12 milhões nesse trimestre, alinhado com os últimos trimestres dos anos anteriores, e aí a gente mostra aqui no slide seguinte que a dívida também se mantém muito controlada, né? Fechamos o trimestre com 332 milhões de dívida líquida ajustada, alinhado com os 303 milhões do ano anterior, né? Naturalmente, isso é algo que a gente acaba comentando em praticamente todo o call de resultados, que existe uma sazonalidade, assim como temos uma sazonalidade de vendas, também tem uma sazonalidade no fluxo de caixa da companhia. Geralmente no primeiro e no segundo trimestre, né? Como é possível ver aqui nos anos anteriores, temos um aumento da dívida, né? Temos um consumo de caixa, e aí no terceiro e no quarto trimestre a gente tem uma geração de caixa. O nosso objetivo de manter essa dívida controlada permanece assim como a gente fez nos últimos anos, né? Então, e essa venda vindo forte traz ainda mais possibilidades e facilita a obtenção desse objetivo, né? Então, a gente fecha aqui o trimestre com 500 milhões de dívida bruta, né? Com 197 milhões no curto prazo também, bem alinhado com o histórico da companhia, sem nenhum ponto diferente da curva, a não ser, claro, o maior custo de capital dado aumento da Selic, que teve esse impacto no lucro líquido da companhia, né? Então, passando para o próximo slide, eu encerro aqui a minha apresentação do resultado específico desse primeiro trimestre e volto a palavra para a Paula poder comandar a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Gê. Vamos dar início, então, à sessão de perguntas e respostas. Só lembrando que as perguntas e respostas dessa vez são feitas pelo Q&A ali embaixo no Zoom. Começando, então, por uma pergunta do Vinícius Preto, do Itaú BBA. Peter vai responder a primeira pergunta, que é: vocês comentaram que as vendas promocionais de início do ano e vendas relacionadas às altas temperaturas ajudaram nesse same-store sales forte. Como estão vendo a tendência de crescimento no segundo trimestre, que não tem a contribuição desses efeitos? Tem alguma categoria ou estado se destacando em termos de crescimento? Preto, bom dia, sempre bom falar com você. Bom, acho que antes de responder a sua pergunta, falar um pouco do cenário que a gente encontrou aqui no Q1, né? O Q1 não foi um passeio no parque para ninguém. Acho que poucas empresas devem ter achado que foi um trimestre fácil, né? Foi um trimestre difícil. Tem 350 bips de Selic maior do que o Q1 do ano passado. É pesado isso, né? O que reflete no segmento de material de construção na veia, as pessoas não constroem nesse período. Mas tanto em material de construção como móveis, a gente cresceu razoavelmente bem, mas a gente teve um crescimento maior em eletro, na parte de refrigeração, dado o calor que a gente sofreu. Então, mas todas as categorias cresceram, né? Como você pergunta do segundo trimestre, é um trimestre que continua muito desafiador. Eu acho até que o vale entre Selic do ano passado e Selic desse ano, acho que vai ficar até maior no Q2 do que no Q1. Tá? E lembrando que no segundo semestre do ano passado, a gente já teve o benefício, não em lucro, mas em vendas,
da enchente. Tá? Lembra que a gente vendeu 30 milhões de reais a custo nos meses pós-enchente, durante o período. Então, em termos de volume de venda, talvez seja mais desafiador, mas a gente, aquela venda foi feita sem margem. Então, ainda assim, temos que buscar um resultado melhor do que fizemos no Q2 do ano passado. Tá? Acho que o nosso modelo se mostrou bastante resiliente nesse primeiro trimestre, porque, em teoria, tá, deveria ter sido bem pior do que o trimestre do ano passado, dado esse aumento da taxa de juros, e esse ambiente que a gente está vivenciando. Mas o pessoal foi muito criativo, veio com muitas promoções boas, fez com que a gente ganhasse market share. Tá? E também a utilização do nosso cartão fora, sabe que acaba revertendo para a nossa loja. Então, o cartão é a chave da nossa casa. A gente quer muita gente usando e vindo visitar a nossa loja. Então, isso também tem nos ajudado e espero que continue nos ajudando. Não posso dizer para você que tem uma diferença no comportamento dos estados. O que tem é que a maturação das lojas novas acabam acontecendo mais nos estados novos. Então, você vê um pouquinho de melhora no desempenho desses estados, mas é porque é natural, que é onde a gente concentrou, onde tem mais lojas novas. E no Rio Grande do Sul você tem as lojas mais antigas. Então, um crescimento um pouco maior nos outros estados, mas é devido a essa questão da onde se localizam mais as lojas que estão maturando. Acho que é isso, né? Obrigada, Peter. A segunda pergunta também é do Vinícius Preto, do Itaú BBA, e será respondida pelo Jean. Jean, sobre a dinâmica de margem bruta de varejo, quanto da pressão de margem veio da venda mais forte de liquidação e altas temperaturas, e como devemos pensar a margem recorrente daqui para frente? Acho que o grande diferencial de margem, quando a gente olhar versus o que seria uma margem média dos últimos trimestres, então, que veio um pouco abaixo nesse primeiro TRI, com certeza veio dessa venda que o Peter já comentou, promocional, e dessa demanda adicional por produtos específicos da categoria de eletro, que nós costumamos comentar, tem sim uma margem mais baixa frente à média da companhia, né? Então, quando a gente olha excluindo esses efeitos, a margem deveria ser muito alinhada com a média que a gente veio fazendo nos anos anteriores, tá? A gente não vê nenhuma grande mudança frente a isso, né? Por outro lado, vocês conseguem ver também que o lucro bruto, esse sim, permaneceu numa tendência de crescimento lucro bruto de varejo, né? Uma tendência de crescimento muito positiva, até acima, por exemplo, do trimestre anterior, né? Então, eu acho que se a gente for pensar em margem de varejo para os próximos trimestres, vai depender muito desse cenário que o Peter colocou, que ainda não é fácil, desse cenário de comparativo, mas eu acho que se eu pegar como média o que a gente vem fazendo no último ano, por exemplo, até alongando um pouco mais, é o que a gente deveria esperar, né? O ponto muito positivo desse primeiro trimestre é que, embora com essa margem um pouco mais baixa, o lucro bruto veio, e a gente trouxe mais clientes para dentro da loja. Eu acho que esse dado de same-store sales de 12% mostra que a gente conseguiu ganhar mercado nesse primeiro trimestre. É um mercado que a gente já vem comentando que está melhor do que estava, com certeza, em 2022 e 2023. Ano passado, a gente já voltou a crescer same-store sales. E essa é a expectativa para 2025 também, conforme a gente já conseguiu demonstrar nesse primeiro trimestre, né? E conseguir ganhar market share nesse momento também é muito importante, tá? Obrigada, Jean. A terceira pergunta também é do Vinícius e é para o Peter. Peter, como vocês têm visto a dinâmica competitiva, o posicionamento de preço e nível promocional dos competidores? E também a saúde dos players menores depois de alguns anos já de juros altos? Preto, eu vejo a concorrência sofrendo mais do que nós temos sofrido. Vejo alguns
procurando a gente para ver se a gente tem interesse nas empresas deles. Quando você roda as lojas no interior, você vê que o nível de estoque dessas lojas diminuiu bastante, tá? E a gente está tentando maximizar, tentar ganhar esse market share nesse momento importante para a gente. Não estou a par de muitos concorrentes nossos que tenham crescido no patamar que a gente cresceu, tá? É isso que eu falo, que o nosso modelo é bastante resiliente, tá? A equipe é muito, muito boa mesmo no que tem feito, toda a empresa, né? Porque a venda é o resultado de todas as áreas da empresa que estão se esforçando para que a gente consiga ganhar mercado, né? Que é um foco importante nosso. E o cartão tem nos ajudado bastante com isso, né? Os juros nesse patamar que está vai pressionar ainda mais esses concorrentes locais. Alguns têm algumas flexibilidades, mas você nota claramente, conversando com essas pessoas, o nível de preocupação que tem, e alguns já pensando em sair do mercado. Okay? Então, acho que é isso que eu posso dizer, Preto. Obrigada, Peter. A próxima pergunta também é para o Peter, e a expansão segue sendo um dos drivers de valor da companhia? O cenário adverso retrai o apetite de crescimento da companhia? De quem que é essa pergunta, Paulo? Foi feita pelo Felipe. Felipe, bom dia. A expansão é muito importante para nós. A gente está num patamar de expansão menor do que a gente tem capacidade de fazer. É óbvio, a gente já chegou a abrir 70 lojas, teria capacidade de voltar a fazer isso. Nós não fazemos por acharmos que esse nível de juros é desafiador e toda a expansão consome um pouco de caixa, então estamos sendo mais conservadores nesse sentido. Como o Jean já falou, nós estamos pensando no patamar de entre 20 e 30 lojas, mas estamos tendo bastante sucesso na abertura das lojas dos últimos 24 meses ou 30 meses, tem tido um resultado melhor até do que as anteriores. Okay? Então, nós não vamos parar de abrir loja, tá? Mas nós também vamos manter o ritmo que a gente tem tido nesses últimos 2 anos. Obrigada, Peter. Agora uma última... Mais um ponto. Obviamente que se a economia der uma volta nos próximos anos, tá? Voltaremos a expandir mais novamente, né? Isso para nós é óbvio, porque lugar para expandir não falta, tá? A gente só precisa a gente está fazendo o cherry picking nesse momento, né? O low hanging fruits é onde a gente tem abocanhado e tentado crescer. Okay? Obrigada, Peter. Seguindo o mesmo tema, a próxima pergunta também é para ti, Peter, e é do Ismail. Bom dia. Não seria melhor avançar a abertura de novas lojas no estado de São Paulo do que continuar abrindo novas lojas tão próximas uma das outras na região sul? Ismael, é bom ponto. A gente está tentando abrir aonde a gente já é mais forte, tá? Onde as pessoas já nos conhecem mais. E aonde também, logisticamente, nos dá mais rentabilidade. Por isso que a gente consegue abrir em alguns lugares aqui no Rio Grande do Sul. Se você está preocupado com canibalização, a canibalização é pequena quando a gente abre uma cidade vizinha que tem 5, 10 mil habitantes, que é vizinha de uma cidade de 40 mil habitantes. A gente sofre muito pouco na cidade de 40 mil habitantes com essa abertura e ganha mercado significativo nessas lojas, nessas cidades menores. Nós não queremos ir para um lugar, expandir a fronteira, tá? Nós temos a nossa fronteira hoje, nós queremos ficar dentro dessa fronteira por enquanto, tá? Novamente, se a economia, juros voltando a cair, a economia voltando a crescer, nós provavelmente vamos buscar mais oportunidades fora dessa fronteira. Mas, por enquanto, é melhor ficarmos onde a gente está para maximizar o nosso resultado, minimizar o consumo de caixa. Obrigada, Peter. Então, com isso, a gente encerra as sessões de perguntas e respostas e eu passo a palavra para o Jean para fazer as considerações finais. E depois para o Peter. Apenas agradecer a presença de todos.
colocar todo o time de RI à disposição. Foi um trimestre que mostra a continuidade dessa tendência positiva operacional da companhia, com crescimento de venda, algo que é muito importante, ainda num cenário, sim, macro desafiador, mas já é um cenário em que o nosso segmento volta a crescer, dado o que a gente vem demonstrando nos últimos trimestres, né? Então, esperamos continuar sempre com esse foco em manter essa inadimplência controlada, manter o foco no fluxo de caixa, continuar investindo naquilo que a gente acredita que é essa expansão, mantendo essa dívida controlada e esperar chegar no final do ano com resultados melhores do que a gente teve no ano anterior. Então, muito obrigado de novo pela presença e passo a palavra para o Peter. Bom, novamente, obrigado pelo interesse de vocês. Nas conferências que a gente tem, eu encontro vários de vocês e é sempre bom conversar e ouvir e ver, sermos questionados por pessoas inteligentes como vocês. Esse primeiro trimestre foi um trimestre desafiador e eu acho que esse ano inteiro vai ser um ano bem desafiador. Do meu lado, eu estou muito feliz e orgulhoso também de ver a disciplina, tá, e a dedicação da equipe para conseguir fazer esse crescimento. Esse crescimento não é um crescimento que eu tenho ouvido falar no mercado, né? Então, realmente, é o fruto de um sacrifício maior que as pessoas têm feito aqui na Quero Quero e uma atenção e disciplina na execução. Okay? Temos um espaço para conseguir caminhar ainda grande, temos um market share ainda muito, muito grande para conquistar. Okay? Então, essas oportunidades existem e nós vamos fazer o máximo que a gente pode, sempre de olho no nosso fluxo de caixa, obviamente. Okay? Então, é muito bom fazer parte da Quero Quero, desse time que tem aqui, e acho que vamos continuar tendo um ano difícil, mas performando o máximo de desempenho que a gente pode ter. Tá? Um abraço a todos vocês, acho que por hoje é isso.